Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Janaína da Escola Franklin Moreira Xavier e hoje daremos início a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje estudaremos a língua e a linguagem. A língua é um código verbal composto por regras comuns aos falantes de uma mesma comunidade, como por exemplo em nosso caso em que temos a língua portuguesa como nosso código comum. Nós falantes do português seguimos determinadas regras impostas pela língua portuguesa para nos comunicar. Por exemplo, podemos dizer a família da Ana é muito rica, mas não podemos dizer família muito rica de era Ana. Até é difícil de pronunciar. Desse modo, para que a comunicação aconteça, os falantes têm de seguir as regras estabelecidas pela língua. Caso contrário, suas falas serão incompreensíveis, como nessa frase que acabei de citar. Há duas modalidades ou maneiras de representar a língua. A primeira é pela representação fônica, ou seja, pelo som da nossa voz, que caracteriza a língua falada. A segunda maneira é pela representação gráfica, por meio da escrita, que representa a língua escrita. Sendo assim, não podemos confundir língua falada de língua escrita, pois são duas maneiras diferentes de representar a língua. A língua falada ela é mais espontânea, natural. Aprendemos a falar desde criança, ouvindo e imitando nossos familiares e amigos, ou seja, no nosso contexto familiar e social. Na língua falada, os interlocutores estão presentes. A fala é acompanhada pelo tom da voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias do falante. A língua falada é individual. O indivíduo pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e necessidade, de acordo com a sua situação, ou seja, de acordo com o contexto em que se encontra. Há na língua falada dois níveis. O primeiro nível é a linguagem coloquial ou popular, mais conhecido como linguagem informal. Nesse nível, a fala é usada mais livremente. É a fala que a maioria das pessoas usa em seu dia a dia, uma conversa descontraída entre amigos, a fala que usamos em nosso contexto familiar. É na linguagem coloquial que aparecem as gírias. O falante na linguagem coloquial não está preocupado em seguir as regras estabelecidas pela gramática normativa. O segundo nível da língua falada é a linguagem formal ou culta. Diferente da linguagem coloquial, na linguagem culta, o falante toma mais cuidado com a maneira que fala. Ele busca escolher o melhor vocabulário, obedecer às regras gramaticais, como por exemplo em debates, entrevistas jornalísticas, apresentação de trabalho escolar. Tudo certo até aqui? Então, como você observou, dependendo da situação em que nos encontramos, temos de falar com a linguagem informal ou com a linguagem culta. É importante que você domine a oralidade, ou seja, que domine a língua falada, para saber adequar sua fala nas diferentes situações em que ela for utilizada. E como você consegue isso? Com muita leitura. Agora passando para a língua escrita, ela é mais formal, é composta por um sistema mais disciplinado e rígido, até porque não conta com o tom da voz, com gestos, fisionomias que facilitam a compreensão da mensagem. Desse modo, o escritor tem de ser mais objetivo e claro em sua mensagem, pois está distante do seu interlocutor, sem poder tirar possíveis dúvidas geradas na mensagem. A língua escrita foi criada depois da fala, é artificial. Para aprender leva tempo, precisa ser ensinada. Porém, diferente da fala, a escrita pode ser guardada, pode passar de geração em geração ao longo do tempo. Assim como na língua falada, na língua escrita há dois níveis, o coloquial e o formal. Exemplo da linguagem coloquial na escrita são cartas, as mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Na língua culta, a escrita preocupa-se mais em seguir as regras impostas pela gramática normativa e adequar corretamente a linguagem aos diferentes contextos. Exemplo da escrita na norma culta: reportagem, receita médica, currículo, redação, texto científico. Em processos seletivos como o Enem, vestibular, concursos, são cobrados a norma
culta da língua. Então você, estudante, tem que dominar a língua escrita para sair-se bem nessas provas e também para se sair bem em outras situações em que cobrarem a linguagem formal. Como você consegue isso? Com muita escrita. Então, para resumir, é importante que você entenda que língua escrita e língua falada não são a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de usar a língua. No nosso caso, a língua portuguesa. A língua falada é mais natural, espontânea. O falante está perto do seu interlocutor. Já na língua escrita, ela é artificial. O leitor e escritor estão distantes, ocupam tempo e espaços diferentes. A língua escrita é mais cuidadosa na escolha das palavras, com o uso correto das formas gramaticais. No entanto, ambas são representações importantes da língua. Com essas duas modalidades da língua, podemos nos expressar, nos comunicar verbalmente. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha compreendido as... Você já parou para pensar como a linguagem é importante na nossa vida? Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos ver qual a diferença entre as duas? A linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra, seja ela escrita ou falada. Já a linguagem não verbal é constituída por imagens, como, por exemplo, placas de trânsito, gestos, símbolos, tom de voz, entre outras coisas. Dizemos que a linguagem é mista quando usamos ao mesmo tempo a linguagem verbal e a linguagem não verbal para a construção da mensagem. Então, onde houver a mistura de palavras e imagens, como placas, histórias em quadrinhos e outros textos que trazem imagens e palavras, temos a linguagem mista. E para resumir, observe a mesma mensagem em diferentes linguagens. Perceba que em todas as mensagens foi transmitida a mesma informação: não fume. No entanto, a linguagem é diferente em cada uma. Vamos ver? A primeira mensagem é formada apenas por palavras. Isso quer dizer que é uma linguagem verbal. A segunda mensagem apresenta apenas uma imagem, portanto, é uma linguagem não verbal. Já a terceira mensagem é composta por imagens e palavras. E nós vimos que quando houver uma mistura de imagens e palavras na mesma mensagem ou texto, só pode ser linguagem mista. Agora que você sabe a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ficou fácil, né? É só praticar seus conhecimentos nas atividades.